Então é um prazer estar aqui novamente com vocês. E quando o pastor Roberto me convidou para estar compartilhando uma palavra com vocês, me veio ao coração algo, e eu não quero hoje estar aqui apenas no caráter de alguém que está pregando em outro lugar. Eu estou aqui com o coração de compartilhar algo com vocês. É diferente pregar e compartilhar. Pregar você dá e vai embora e não se importa com o que aconteceu. Eu estou querendo dividir algo com vocês nessa noite. E eu gostaria de estar falando com vocês sobre o Evangelho. Você pode me ouvir falar, mas Marcelo, Evangelho é um tema para pessoas que não conhecem a Deus, né? Que precisam ouvir o Evangelho. Mas eu quero ampliar esse conceito hoje. Então, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho, o código de Deus para o mundo. Então, quando a gente fala de Evangelho, o que logo vem à nossa mente? Primeiro, essa é uma palavra para novos convertidos, pessoas que não conhecem a Deus. Segundo, a gente lembra, Evangelho é a morte de Cristo na cruz para salvar o homem, porque o homem estava perdido nos seus pecados, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação. Então, toda vez que a gente fala que tem que pregar o Evangelho, o que aciona na nossa mente? Nós precisamos falar para as pessoas que elas precisam de Deus, que elas precisam de Cristo, que elas estão perdidas no pecado. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra Evangelho, logo a nossa mente associa com isso. Os mais novos que já fizeram jocum, talvez vão associar Evangelho com evangelismo. Nós precisamos ir para as praças, nós precisamos ir para os lugares, nós precisamos fazer eventos para divulgar e falar do nome de Cristo. Mas eu quero não negar todas essas coisas, porque Evangelho é tudo isso mesmo. Evangelho é salvação. O Evangelho fala da obra redentora de Deus, redimindo o homem do seu pecado, sim. Mas só que nos pregaram o Evangelho da salvação, e a igreja parece que parou no Evangelho da salvação, como se fosse todo o Evangelho. E hoje eu queria falar um pouquinho mais além do Evangelho da salvação, porque eu acredito que a maioria de nós aqui já recebemos essa mensagem. Já fomos perdoados dos nossos pecados, já ouvimos que Cristo morreu na cruz para nos salvar, já nos arrependemos das nossas posturas, já adentramos numa comunidade e estamos vivendo uma fé em Deus, e estamos buscando viver como Cristo. Então, já demos um primeiro passo. Eu gostaria de abrir o texto que nós mais usamos para falar do Evangelho. Eu acredito que vocês saibam de cor. João 3,16. Vamos abrir nesse texto. Eu quero começar por ele, porque ele é um texto base. E se nós não queremos negar as coisas que ouvimos até aqui, eu gostaria de contribuir essa noite para ampliar esse conceito. Porque o Evangelho não é apenas uma mensagem para salvar o homem, como nós acreditamos. O Evangelho é o código de Deus para solucionar todo o problema do planeta, todo o universo. Ele é muito maior do que nós ouvimos. E eu quero usar esse texto para que a gente possa construir esse entendimento. Então as Escrituras dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente já sabe de cor. Primeiro, esse texto não está falando que Deus amou os homens apenas. Está falando que Deus amou o mundo. E quando ele usa essa palavra mundo, ele está falando de todo o cosmos. Então vamos ler de novo dessa forma. Deus amou todo o cosmos, de tal maneira que deu o seu único filho para salvar todo o cosmos. Não era para salvar só o homem. Porque o que acontece no início? O homem subjuga toda a terra a um juízo e uma condenação. Quando o homem peca no princípio, ele não peca sozinho e tudo continua igual, não. A terra muda, os animais mudam. O homem já não podia mais viver no jardim. Toda a realidade do homem que vivia na terra muda a partir do pecado. Paulo vai falar disso lá na frente, em Romanos. Ele fala: quem sujeitou todo esse mundo ao pecado? O homem que vive nele. Porque o homem tem autoridade sobre o mundo. Não foi assim que Deus fez o homem? Deus cria o homem e fala: agora você seja fértil, multiplique-se, encha a terra, sujeite a terra e domine sobre a terra. E logo esse homem que deveria dominar sobre a terra está debaixo de pecado. E o que a terra então é submetida? A uma condição de pecado. Então quando esse texto está dizendo
que Deus olha para o mundo e Ele sente um amor tão grande pelo mundo, que Ele envia o seu Filho Yeshua, porque Yeshua é a única maneira de salvar o mundo. Na verdade, o que é o Evangelho? O Evangelho é a própria obra da salvação. O Evangelho é Cristo descendo do céu para corrigir os problemas que o homem criou no mundo. Mas os problemas que o homem criou no mundo foram muitos. Tudo foi desajustado com o pecado. Se você ler um pouquinho as escrituras, elas vão falar sobre como serão os novos céus e a nova terra, após a vinda de Cristo, quando Ele reinar sobre a terra. As escrituras não falam de forma tão clara que fala que nós vamos encontrar Yeshua nos ares, mas fala que a nova Jerusalém vai descer do céu e nós vamos reinar na terra. E quando fala sobre os novos céus e nova terra, fala que nesse ambiente não vai ter choro, não vai ter lágrimas. O leão vai habitar junto com o cordeiro, ou seja, não vai ter a carnificina de animais matando uns aos outros, porque isso é uma consequência do pecado também. E quando Deus olha para o mundo, Ele sente um amor tão grande que envia a solução do mundo. Mas quem é a solução do mundo? Jesus, o código de Deus para o mundo. Ele é o Evangelho. Mas só que a gente ouviu essa mensagem apenas para mim. Isso é um primeiro passo, tá bom isso, não está ruim. Jesus veio me salvar, Ele quer salvar a minha alma, isso sim. Por quê? Porque através da sua alma Ele quer redimir todo o universo. Mas Marcelo, como eu vou redimir o universo? Sou só eu sou apenas um. Sim, eu vou falar uma coisa para você. O Evangelho não é apenas algo que vai te fazer se sentir bem. O Evangelho é uma chave para corrigir todo tipo de estrutura corrompida. Você acha que quando Cristo vier reinar sobre a terra, a política vai continuar a ser como é? Essa política como é está corrompida. Ela será restaurada. Você acha que a educação vai continuar sendo como é? Não. Por quê? Porque nós vamos ter o código de novo presente na terra. Ele vai reinar com justiça e equidade. E todas as coisas que acontecem nessa terra serão restauradas, gente. Agora, por que Deus chamou a igreja? Para que ela pudesse trabalhar o código no mundo. Para que os problemas da sociedade fossem desvendados através desse código. Entende? Como é que a gente corrige problemas judiciais? Como é que a igreja trabalha no mundo corrigindo problemas judiciais? A maioria dos problemas judiciais não existiria se houvesse perdão, reconciliação e comunicação. A maioria dos divórcios não existiriam se houvesse pessoas preparadas para se casar. Se houvesse pessoas que estão dispostas a conversar, a perdoar, a suportar, a edificar um ao outro, não querendo ser feliz. Os problemas de divórcio existem por causa disso. Porque existem brigas judiciais de filhos querendo as heranças? Porque eles não aprenderam generosidade, bondade, eles não sabem do código. Eles não ouviram falar desse evangelho. Eles ouviram apenas que Jesus quer salvar o coração deles, ir para um lugar e você está salvo agora. Não, ei! Jesus te salvou para que você transmita o código no mundo. Eu sou um advogado, de que forma eu comunico o código? Trazendo redenção das leis. As leis são injustas. Nem sempre, meu querido, aquilo que é certo é justo diante de Deus. Tem coisas que é legal, mas para Deus não é justo. Só quem pode saber disso é alguém que recebeu o código, a mensagem do evangelho. E esse evangelho que eu estou falando para vocês não é o evangelho da salvação, é o evangelho do reino de Deus. É a segunda etapa que nós ouvimos muito pouco até aqui. Você vai falar, Marcelo, você está inventando essas coisas? Não, abra em Atos 1. Diz assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles, preste atenção nesse texto, e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias. O que Jesus falou para eles durante 40 dias? E ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Uau! Você sabia que após a ressurreição de Jesus, ele encontrou os apóstolos e os discípulos durante 40 dias seguidos? E todos os dias o tema da conversa era o mesmo: reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. O que foi que Jesus falou para os apóstolos?
ele estava explicando para eles como eles deveriam transmitir o código, o evangelho para o mundo. Ei, agora vocês precisam comunicar dessa forma. Vocês precisam reagir dessa forma. Hora que fizerem isso, vocês precisam fazer assim. Esse é o reino de Deus. Vocês precisam trazer a realidade desse reino para a vida de vocês, para a casa de vocês, para a profissão de vocês. Isso muda tudo. Uma coisa é eu acreditar que Cristo me salvou apenas por mim. Outra coisa é eu acreditar que Cristo me salvou para redimir o universo inteiro. Se você é um médico, você não vai atender de qualquer jeito, entendeu? Você não está sendo salvo para fugir daqui e para o céu. Você está sendo salvo para ficar aqui e ajudar Jesus a terminar a obra que Ele começou. É diferente. Uma coisa é eu acreditar que eu recebi algo porque eu sou especial e Deus vai me tirar daqui porque o mundo jaz no maligno. Outra coisa é eu acreditar que Deus me deu um código para que eu distribua com o mundo, porque eu estou iniciando um trabalho que Cristo vai finalizar quando Ele voltar. Entende? Jesus se encontra com aqueles homens e começa a falar sobre o reino de Deus. E qual é a pregação do reino de Deus, gente? Qual é o primeiro pilar da mensagem do reino de Deus? Quantos lembram da pregação de João Batista? E inicia João pregando no deserto e ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o primeiro pilar da mensagem do reino de Deus é arrependimento. Sabe por que é necessário arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento é quando você deixa algo que você estava agarrado para agarrar outra coisa. É uma mudança de mente. É uma mudança de direção. Isso é arrependimento. Eu não estou falando de remorso, não estou falando de peso na consciência. Eu estou falando de arrependimento. E por que eu tenho que me arrepender se o reino está chegando? Primeiro, o reino está chegando é coisa boa, por que eu tenho que arrepender? Porque o homem criou um próprio reino. Porque nós estamos abraçados num reino humano. Coisas de homens, pensamentos de homens, desejos de homens. E por que precisa de arrependimento para receber o reino? Porque o rei está vindo, e se muda o governo, muda tudo. Quando João pregava, se arrependa porque está vindo o reino de Deus, significa, acabou a festa negada, acabou a festa pessoal, não dá mais para conduzir a vida como se não houvesse amanhã. Deus vai voltar a habitar com os homens e vai reinar sobre os homens, e de todas as obras dos homens vai pedir contas, daquelas que são vistas e das que não são vistas, porque nada vai passar impune diante dos olhos de Deus. Eu fico muito feliz quando eu penso no tribunal de Cristo. Não haverá uma injustiça, gente. Nenhum órfão vai ser desamparado, nenhum assassino vai ser absolvido por causa das artimanhas de um bom advogado. Deu para entender? Porque no tribunal de Cristo Ele vê o coração e nada fica oculto. Não tem como utilizar a justiça como massa de manobra, não tem poderoso que escape. No reino de Deus não tem como, porque todos estão nus diante dele. Uau! Esse é o reino de Deus. E quando João inicia sua pregação, ele começa falando isso. E quando Jesus inicia sua pregação, ele começa falando isso. Sabe por que nós precisamos ouvir essa mensagem? Você vai falar: Marcelo, todos nós já se arrependemos. Arrependimento não é algo que eu faço uma vez e esqueço. Arrependimento é algo que o nosso coração tem que mergulhar frequentemente. Sabe por quê? Porque o nosso coração sempre volta para as mesmas mazelas. O velho homem, ele quer nascer de novo, entendeu? Ele quer ressuscitar, ele quer aparecer mais uma vez. E o arrependimento é a maneira de dar uma manutenção na nossa santidade. Não existe alguém que seja santo e não precise se arrepender. Arrependi uma vez, acabou. Não, meu querido. Nós vamos precisar se arrepender muitas vezes. Porque senão não precisaria da misericórdia renovar toda manhã. Se um arrependimento bastasse, as misericórdias não precisavam de renovação. Não faria sentido. E João começa a pregar a mensagem do reino de Deus, e logo em seguida vem Jesus anunciando o evangelho. Que evangelho que ele anuncia? O evangelho do reino de Deus. Ele fala: se arrependam, porque está chegando o reino de Deus. O que é isso? Ei, pare para pensar. Desde o jardim, o homem trocou Deus por ele mesmo. O que aconteceu no jardim não foi que o homem abraçou o diabo ali. O homem abraçou a sua própria razão. As escrituras falam que os olhos dele se abriram. Se abriram para quê? Para uma consciência humana. E o homem passou a ser o seu próprio governante. Nós achamos que o pior significado de pecado
é cometer um crime, matar alguém, se prostituir. Ei, o pior pecado é viver isolado de Deus, ter uma vida a qual Deus não acessa, ter uma vida a qual Deus não influencia. Esse é o pior pecado. Quando o homem decide ouvir outra voz, a não ser a voz que ele tinha ouvido no início, o que foi pior? A prática que ele cometeu? Não, a decisão de andar sozinho foi a pior coisa. Entende? O pior pecado que nos separa do reino de Deus não é as coisas que a gente acha que é. Roubar, matar, falar bobagem, isso também nos separa. Mas a pior coisa que nos separa é ser senhores da nossa própria vida. Não ter um Deus a quem eu presto contas. E quando nós ouvimos essa mensagem, principalmente quando nós já temos muitos anos de convertido, mas peraí, isso não faz sentido para mim, eu ainda tenho que me arrepender? Sim, porque se o governo da tua vida ainda está nas suas mãos, é necessário arrependimento, porque está vindo, gente, uma mudança de governo. Deus vai assumir a rédea das coisas, e nós precisamos soltar a direção das coisas. Entende? É preciso largar. Eu uso uma ilustração, que o reino de Deus, as escrituras falam que ele é inabalável, ele é imutável, não muda, ele é espiritual. E quando as escrituras falam o reino de Deus está vindo, sabe o que eu penso na minha mente? Um furacão vem chegando, daqueles tornados que eles emitem os sinais para as pessoas saírem das suas casas, mas existem sempre aquelas pessoas teimosas, tão apegadas à sua casa, que ficam, não, eu vou ficar aqui, é tudo que eu tenho, e você se agarra naquela estrutura, e o furacão vai vir. O reino de Deus é esse furacão, que arrebenta com tudo. Por quê? Porque é tudo diferente. Não fala de homens governando, fala de Deus governando. Não fala de uma justiça de aparência, fala de uma justiça de verdade. Porque esse é o código de Deus chegando para resolver o problema do mundo, gente. A criação está chorando, esperando esse dia, em que o código de Deus vai ser totalmente acionado nessa terra. E por isso nós teremos novos céus e nova terra. E não vai ter mais lágrimas, não vai ter motivo mais de choro, entendeu? Não vai ter angústia, tristeza, morte. Eu não vou precisar competir com você, nem você comigo. Não teremos inveja, não vai haver isso. Porque isso tudo faz parte do pecado, da decisão que o homem tomou de viver uma vida sem Deus. Esse dia está vindo. Ele já está vindo, o reino, gente. E o arrependimento é a preparação, porque se nós não nos arrependermos, o furacão vem e leva tudo que a gente fez. Mas só que, se nós estivermos agarrados nessas coisas, nós vamos junto com isso. Porque Deus é amor, sim, mas Ele é fogo consumidor. Deus é paz, sim, mas Ele é justiça. Nada vai ficar impune, gente, de ninguém. Não há queridinhos. Todos vão prestar contas diante dele. Então, quando eu olho para esse texto, nós vemos que ele ama todo esse cosmos. E ele envia o seu filho, porque o filho é a chave para solucionar o problema de todo o mundo. Problema social, problema educacional, o problema financeiro. O evangelho não é apenas para salvar você e eu, gente. É para salvar todo o universo, cara. Entende? É uma chave universal que desata todas as coisas. Sabe como se resolve problemas sociais, problemas educacionais? Com o evangelho, com o código de Deus. Mas o que a gente acha que como resolve? Vamos falar de Jesus. E aí a gente traz uma religião. E aí fala, não, mas não está funcionando. Porque o código não é religião. O código é a maneira de Deus. Você acredita que Deus tem o seu modo de fazer? As escrituras falam que os pensamentos dele não são os nossos. Os caminhos dele não são os nossos. E o que acontece com todas as coisas? O que aconteceu desde o princípio? Trocaram os caminhos de Deus pelos caminhos do homem, que é muito mais simples. Trocaram os pensamentos de Deus pelos pensamentos dos homens. E quando o evangelho chega num cenário, ele inverte tudo isso. Ele traz de novo os pensamentos de Deus, o jeito de Deus. Então, se você me perguntar, Marcelo, o que é o evangelho então? O evangelho é o jeito de Deus de fazer as coisas.
E se eu e você recebemos esse evangelho, já não basta mais nós caminharmos do nosso jeito. A gente já ouviu aquela palavra de Samuel, quando Samuel olha para Davi e quer escolher Saul, quer escolher outra pessoa de aparência, Deus fala: Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração, e o homem vê a... Nós temos que viver a vida inteira só vendo a aparência? Não, vamos ser melhores para que a gente possa ver o coração, para que eu pare de julgar. Foi isso que Jesus estava querendo ensinar. Ei, se você deseja ajudar o teu irmão e tirar o cisco do olho dele, mas você tem uma trave no teu, e a trave não é uma coisa simples, a trave fala de um problema estrutural. Ele está dizendo: porque você não tem zelo por você, logo você não é capaz de zelar por ninguém. Se você não zela pelo teu casamento, como você vai cuidar do casamento de outros? Se você não é zeloso com a comunidade que você pertence, como você vai servir outro lugar? Ei, é um princípio muito simples que Jesus estava ensinando. Se você cuida de si, logo você é capaz de cuidar de outros. Se você autoanalisa o seu coração, logo você pode analisar o coração do outro. Se você recebeu perdão, logo você tem perdão para dar. Se você recebeu revelação, logo você tem revelação para dar. É simples. E isso é tirar o argueiro do olho. Para quê? Não é que você não deva julgar, você tem que sim ajudar as pessoas o tempo todo. Para quê? Para que elas vejam como você vê. É isso que Jesus estava dizendo. Ei, sempre se preocupe com seus olhos, com a maneira que está o seu coração, e sempre tente dividir isso, porque a questão não é levar ninguém a fazer nada maior, é igual às pessoas com o que você tem. O princípio da ceia fala disso. Hoje teremos ceia aqui, que bom, porque o princípio da ceia fala de igualdade, dividir com você algo que você não tem, e você divide comigo algo que eu não tenho, e essa graça nos faz ser melhores. Esse é o evangelho, gente. Esse é o evangelho do reino de Deus, que fala de uma nova postura, porque Deus está chegando, e Ele vai tomar da mão dos homens aquilo que os homens acham que é deles, mas não é. Você sabia que um judeu não tem sensação de posse de nada? Se você perguntar para um judeu: essa casa é sua? Ele fala: não, é de Deus, eu estou cuidando para ele. Esse carro é seu? Não, é de Deus, eu estou cuidando para ele. Sabe o que é isso? É uma consciência de que nós não somos donos de nada. Isso é reino de Deus. Você está pronto para o reino de Deus? De verdade? Você está pronto não apenas para falar isso, mas para encarnar isso? Essa é a mensagem do reino de Deus. A mensagem da salvação nós já ouvimos, fomos salvos. Agora precisamos ouvir a mensagem do reino. Sabe por quê? Porque o mundo está gemendo, esperando que esses filhos de Deus se manifestem. E foi isso que Jesus falava durante 40 dias com aqueles homens, gente. Ele falava sobre o código de solucionar os problemas do mundo. Por isso que a igreja de Atos transtornou o mundo da sua época. Porque ela não era uma igreja que falava de aspectos religiosos, mas era uma igreja que vivia na sociedade, que operava no mundo e trazia justiça para todas as coisas que eles tocavam. Vamos abrir em Romanos 8,19. Diz assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porque a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. É isso que o evangelho vai produzir em nós. É isso que o evangelho do reino vai produzir em nós. Uma redenção de toda a criação. Fala assim: primeiro Jesus salvou o homem. Repita comigo isso: Jesus salvou o homem, para que depois ele possa restaurar o universo através do homem. Deu para entender? O evangelho não é algo que chega em nós e para.
ele é algo que chega em nós e gera uma transformação que nunca mais para. Entende? Ele é um fogo que entra e nunca mais apaga. Por quê? Porque ele precisa queimar e arder para culminar no seu propósito. Não fala de finalizar algo, fala de dar sequência em algo. Olha que coisa maravilhosa que nós temos a chance de viver. No Antigo Testamento, isso tudo que nós estamos falando aqui era um segredo. Lembra quando Jacó encontra aquele, as escrituras falam que era um anjo, que ele luta com aquele homem? Lembra que ele sai daquela luta mancando? Jacó tinha uma dúvida naquela luta. Ele queria duas coisas: um, me abençoa; dois, qual é o seu nome? E o homem não responde para ele. Fala, por que você quer saber o meu nome? Quem era esse homem? O código de Deus. Mas eles não podiam saber. Deu para entender? Eles não podiam ver claramente. Aquilo que hoje para nós está desvendado, na época era um mistério. Lembra quando Moisés vê aquela sarça ardendo? E ele chega perto da sarça e a voz fala com ele, tira as sandálias. A gente conhece a história. Moisés ficou entendendo, o que será que é isso? É um anjo? É o Senhor? Quem é? Quem era a voz que falava com Moisés? Era ele, gente, o código de Deus. E ele estava visitando esses homens na antiguidade. Quem era aquele homem que apareceu no meio do fogo, no meio de Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia? O próprio rei olha para as chamas e fala, o quarto é semelhante ao filho de um Deus. Era ele, o código de Deus, o Evangelho, o Cristo. Mas só que ainda estava para eles escondido. Eles não poderiam perceber o que era o código. Eles desconfiavam. Jacó desconfiou, quem é você? Talvez Sadraque, Mesaque e Abednego perguntaram, quem é você? Mas ainda era um mistério, as escrituras falam isso, Paulo vai explicar isso lá na frente. Você lembra quando Josué, logo após a morte de Moisés, pensa comigo, um jovem que seguiu um homem durante toda a sua vida, um jovem fiel, Josué e Caleb. De repente o seu mestre sobe no monte, ele já estava acostumado, Moisés subia direto, ficava lá um monte de dia, e ele ficava no pé da montanha, esperando. Mas só que num determinado momento, Moisés sobe e não desce mais. Mas qual é o problema? Moisés não avisou, gente. Eu vou embora, viu? Deus vai me levar. Não teve essa conversa. Josué ficou esperando 10, 20, 30, 40 dias, até que chegou um momento que ele, totalmente angustiado, percebeu, ele não vai voltar mais. E agora? E agora o que eu faço? A palavra que ele tinha era que ele que tinha que liderar aquele povo, mas um jovem, com medo, inseguro. Pensa que foi fácil? Um monte de anciãos tinha em Israel na época. Por que Deus tinha que levantar logo Josué, gente? Tinha gente melhor que ele. As escrituras falam que nesse momento, o momento mais difícil da vida de Josué, eu costumo falar isso, quem aparece para ele? Uma figura que olha para ele e fala, seja forte e corajoso. Quando Deus fala algo, ele cria. Sabe por que Jesus encontra Josué e fala, seja? Porque ele não era. Naquele momento ele era fraco. E quando Jesus fala, seja forte, ele cria força dentro de Josué. Seja corajoso, ele cria coragem dentro dele. Porque era tudo que ele precisava, entende? Porque o Evangelho é essa história que Deus está escrevendo desde o início, gente. Nós não somos a bola da vez de tudo que Deus está fazendo. Nós estamos no meio dessa história. Deus já vem trabalhando há muito tempo, com muita gente, de muitas formas. Nós precisamos compreender rápido como Ele trabalha, para que a gente possa cooperar com Ele, não atrapalhar o que Ele quer fazer. Entende? A mensagem do Evangelho precisa nos atingir, para que a nossa vida possa contribuir com o que Deus quer fazer nesses dias. Mas mesmo para Josué ainda era um mistério, para Gideão era um mistério. Paulo fala que Jesus é o mistério de Deus. E Paulo fala que Cristo também tem um mistério.
Mas você pode se perguntar, mas Marcelo, se todas as vezes que apareceu a figura de Deus, não era Deus, era o seu filho, como assim? Deus decidiu algo desde o início. Como é que ele trabalha? Como Deus faz as coisas? Sabe como Deus decidiu fazer as coisas desde o início? Leia Gênesis. Ele diz assim: façamos o homem. Uau, ele não fez sozinho. Repita comigo: Deus não trabalha sozinho. Deus decidiu fazer tudo por meio do seu filho. E essa é a maior revelação do Evangelho. Deus não faz nada sozinho, porque Ele trabalha por meio do seu. Por isso que quando aparece, Ele é a expressão do próprio Deus aparecendo para Moisés. Ele é a expressão do próprio Deus aparecendo para Sadraque, Mesaque e Abednego, salvando. Entende? Era Cristo o tempo todo aparecendo, mas para eles era um mistério. Por isso que Jesus lá na frente fala que Abraão se alegrou por ver o seu dia. Porque quando Abraão viu, falou: era você que falava comigo. Era essa voz que eu ouvia. Aquilo que a gente só ouvia uma voz, tinha uma sensação, agora vai encarnar. Isso é maravilhoso, gente. Porque ninguém viu a Deus. Se a gente fala de reino de Deus, não podemos pensar que é uma fumaça, uma coisa espiritual. Como é que a gente entende o reino de Deus? Olhando para Cristo, porque Ele encarnou. Ele mostrou para nós como é. Porque já não é mais um mistério, agora se revelou. Tudo que nós precisamos fazer é olhar agora para Cristo. E o arrependimento limpa os nossos olhos para ver Cristo. Porque a hora que a gente olha para Cristo, a gente vê uma coisa que nos contaram, que nos mostraram, um mau testemunho que nos deram. Esse não era Cristo. Cristo ainda não se dividiu do Pai. Cristo é um. Tudo que expressa a unidade tem a ver com Ele. Deus decidiu fazer tudo por meio do seu Filho. E Yeshua também decidiu algo: fazer tudo por meio da igreja. Porque é uma relação. Fala, não é uma obrigação. Não é obrigação. É uma relação. Não se trata de fazer coisas para que Deus me veja como alguém bonzinho. Se trata de se relacionar. Entende? Não é uma instituição, é uma relação. Quem aqui pediu a sua mulher em namoro? Como foi no dia que você pediu ela em namoro? Os mais jovens aí talvez possa contar. Foi através de um ofício? Como foi? Você procurou gerar um ambiente gostoso, um encontro, um restaurante, chegou com flores, ou um jantar, e como que você fez o pedido? Você tomou cuidado com preparar o ambiente para quê? Para que a resposta fosse boa. Sabe o que a gente faz com Deus? A gente apresenta ofícios para Deus. E Deus fala, eu não quero seus ofícios, eu quero uma relação. A hora que a gente vai orar, a gente cria um protocolo de oração. Senhor, eu não tenho problema com o modelo de oração, gente. Você pode orar de qualquer forma. Não há problema com isso. Mas só que Deus sempre quis relacionar, Ele nunca quis protocolar nada. Deu para entender? Nós conhecemos o juiz e não conhecemos o amigo. Isso tem a ver com o evangelho que nós ouvimos, que falava de condenação, de salvação, de uma condenação. E porque não temos segurança da salvação, logo temos medo da condenação. E esse é o Deus que condena. Ele não é esse Deus. Ele é o Deus que ama, que ampara. Ele é o Deus que vai estabelecer o seu reino. E é esse o evangelho que Jesus pregava. O evangelho que é capaz de solucionar as coisas. Você vai perguntar para mim, Marcelo, como que eu compreendo melhor esse código? Todos aqui já devem ter ouvido que o evangelho é a boa notícia, as boas novas. Ele é as boas novas da salvação. O evangelho é o jeito que Deus decidiu se manifestar aos homens. Ou seja, como que você ama a Deus? O maior mandamento não é amar a Deus?
Você não consegue ver a Deus. Me explica como você ama, vai. Por que a gente fica em silêncio? Porque é difícil pensar nisso. Eu não conheço Ele, eu não vi Ele, como que eu vou amar Ele? Jesus manifestou esse Deus, justamente para resolver esse problema que a gente tinha. Uau, esse é o Evangelho, gente. Ele encarnou, é real mesmo, não é um conto de fadas. O Evangelho é a maneira como Deus determinou com que todas as coisas devem funcionar. O Evangelho tem uma solução para a política. O Evangelho tem uma solução para o caos social. O Evangelho tem solução para a desigualdade social. O Evangelho tem uma solução para esse sistema financeiro caído que nós vivemos. Capitalismo? Socialismo? Não, o Evangelho é a solução para isso. Porque do Evangelho tiramos princípios, bases para um funcionamento financeiro saudável da sociedade. Então o Evangelho não se trata apenas de salvar a minha alma e me fazer sentir bem. É a solução para o mundo, cara, para o planeta. Para resolver o problema do lixo que contamina o mundo. Sabe o que Deus deseja com os seus filhos? Que os seus filhos abrissem empresas para reciclar lixo. Empresas de veterinária que salvassem os animais que estão perdidos na rua. Esse é o Evangelho. Porque se eu entendo que o Evangelho é para restaurar toda a criação, logo eu não fico preso mais em nada. Logo eu não tenho culpa se eu tenho uma empresa e ganho muito dinheiro. Por quê? Porque o Evangelho fala de economia também. E de alguma maneira essa empresa que eu tenho, isso que eu estou fazendo, precisa contribuir para o reino de Deus. Se eu fui chamado para o reino de Deus, não era para largar tudo que eu tinha e virar um monge no deserto agora. Alguns têm esse chamado, sim, de abandonar toda a sua vida e mudar totalmente, virar um ministro. Nem todos, muitos, inúmeros, têm um chamado de, com as suas profissões, influenciar a sociedade, mas nós não compreendemos. Por quê? Ouvimos o Evangelho da salvação e precisamos do Evangelho do reino de Deus, que é o quê? Como eu me comporto agora? Agora o homem não governa mais a minha vida, é Deus. Como eu me comporto? Eu olho para Cristo. Ele me ensina como eu me comporto. Esse é o Evangelho. O código. Ele é a senha, a chave. Como eu faço? Marcelo, como eu aplico o código nas relações da minha família? Fácil. Amando, perdoando. Você acaba com os conflitos. Só existe briga quando há resistência. Por que Jesus ensinou algo? Ele falou assim: você quer viver o código de Deus, a maneira de Deus nos relacionamentos? Quem aqui quer? Levanta a mão. Quer? Ótimo, eu vou te ensinar como Yeshua ensinou para que a gente vivesse o código nos relacionamentos. Sabe como? Se alguém desejar te dar uma bordoada na face, dê a outra. Se alguém pedir para andar 1 milha, anda 2. Sabe o que ele estava ensinando? Não resista a quem quer te ferir. Ceda, deixa com que ele te fira. Sabe por que isso? Porque isso não há conflito. Eu quero contar um testemunho que não é meu, tá? É de uma pessoa que eu ouvi, mas isso me impactou até hoje. Uma moça estava no centro de Belo Horizonte e um rapaz a abordou para assaltar ela. E o rapaz ia tomar o celular dela. Passa o celular. E ela pegou e falou: olha, moço, eu não vou deixar você me roubar. Ele falou: você vai me entregar? Se ela falou: sim, eu vou te entregar, mas eu vou te dar o celular. Porque se eu der para você o celular, eu evito com que esse pecado seja acumulado sobre a tua vida. Isso é Evangelho. Isso é dar outra face. Deu para entender? Ele quis cometer um pecado, um justo não permitiu, excedeu a justiça e falou: toma, é seu. Você não vai pecar, comigo não. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Por isso que ele ensina: ei, quando alguém quiser te agredir, dê o outro lado. Não resista, não brigue, ceda. Por quê? Porque dessa forma nós ensinamos o que é misericórdia. Fácil falar misericórdia, gente. O difícil é viver isso. É fácil falar: vamos andar 1 milha. Não é fácil não. Todo mundo fala mal de Tomé, né? Jesus chega no meio deles: Tomé, não acredito, só acredito se eu tocar nas suas mãos. Jesus podia ter falado para ele: você é um incrédulo, não aprendeu nada, 3 anos de discipulado, ainda está desse jeito. Não era o que a gente falaria?
Ô irmão, ainda com essa mesma atitude? Yeshua falou, sabe o que? Pode tocar, Tomé. Você precisa tocar? Toca. Sabe o que é isso, querido? É quando você compreende o evangelho do reino de Deus. E quando o código entra em você, muda a sua natureza. Você para de competir com os outros. Você para de ver rival. Por isso que quando eu cheguei aqui hoje, eu não cheguei aqui para pregar uma mensagem, eu cheguei para dividir algo com vocês. Porque eu não considero que vocês são outra igreja, eu considero que eu sou parte desse corpo. Vocês são meus irmãos, minha família, eu não posso tratar minha família de qualquer jeito. E o que eu estou falando para vocês é algo mais precioso que eu podia falar. Essa é a mensagem que eu mais amo em toda a minha vida, é o que eu persigo e vou perseguir até morrer, meus queridos. Eu só vou parar quando eu ver esse reino ser implantado totalmente e Cristo reinando sobre tudo. As escrituras falam que nesse dia a justiça se sentirá em casa. Que dia maravilhoso vai ser esse? Não vai ter espaço para corrupção, você entende? Uau, isso vai ser lindo. Nós temos muito trabalho. Fala para o teu irmão, nós temos muito trabalho. Porque uma coisa é ser salvo, gente. Outra coisa é entender que isso entrou em mim para que eu transforme o mundo. A gente acha que nós devemos mudar o mundo, né? Através de palavras, através de ações. Mas só que Paulo nos ensina como transformar o mundo. Ele fala, transformai-vos através da renovação do vosso entendimento. Ele não fala transforme o mundo, ele fala se transforme. A hora que eu acesso o código, ele me transforma. E por que o homem precisa ser transformado primeiro? Porque quem jogou a terra nesse lamaçal fomos nós. A terra só está escravizada por causa do pecado do homem. Quem é que inventou o carro? Olha que ótimo, polui a natureza. É maravilhoso, só que tem o efeito colateral. Nós vivemos numa cidade grande, tem esgoto, o esgoto vai para onde? Para os rios. Ei, o evangelho vai solucionar tudo isso. Perceba, é maior do que nós ouvimos. É maior, gente. Deus quer restaurar o universo através da restauração do homem. E se existe uma chave para isso tudo acontecer, essa chave se chama Jesus. Se chama Yeshua. Por quê? Porque Yeshua não é uma fumaça, ele foi um homem encarnado. Eu consigo ler sobre ele, eu consigo ver como ele se comportava e eu consigo imitá-lo. Mas você não pode falar que não tem como saber sobre ele. Você lendo, você pode perceber. Nós conseguimos imitá-lo sim, porque ele deixou uma agenda toda pronta, ele deixou o código escrito. Vamos abrir em Mateus 5. Essa palavra de hoje não é para jogar informação na sua cabeça, é para ativar algo que está adormecido no teu coração, só isso. O reino não precisa ser ensinado, ele precisa ser ativado, pum. Sabe por quê? Jesus encontra uma mulher no poço, fala com ela uma vez, e nunca mais encontra ela. E ela prega para uma cidade inteira, converte uma cidade inteira. Esse é o evangelho do reino de Deus. E a partir daí Deus faz, porque Ele é Senhor, Ele que governa, gente. Vamos abrir em Mateus 5. Eu quero falar um pouco para vocês sobre o código propriamente dito. Mateus, o capítulo 5, do verso 1 ao 12, a gente tem o Sermão do Monte. Não vou conseguir passar todos os textos, mas eu só quero falar. Ele fala da natureza desse povo que recebeu o reino de Deus. Como deve ser o comportamento e a natureza dele. Então, bem-aventurados os mansos, os humildes, os puros de coração. Essa é a natureza do povo de Deus. É assim que nós devemos ser. Do versículo 13 ao 16, ele fala qual a nossa essência. Duas bases, sal da terra e luz do mundo. O que é sal da terra? Pessoas que guardam uma aliança e que mostram essa aliança que vivem. Ou seja, eu tenho um compromisso com a palavra e eu mostro que eu vivo ela. É simples assim. A essência que temos é duas só, sal e luz. Sal fala de ter um compromisso com Deus e luz fala de ser comprometido com mostrar Deus para o mundo. Muitas vezes a gente é comprometido com Deus, mas não entendeu o que é ser luz. A gente precisa iluminar. Precisa mostrar para o mundo o código, entendeu? Não é achar o código e esconder para si. Achar o código e falar, uau, agora eu vou viver isso para o mundo.
Eu achei a chave que resolve os problemas do mundo agora. Entende? Mateus, do versículo 5, do 17 ao 20, ele fala sobre a prática que devemos ter. Não é para anular nada, mas é para cumprir. Entende? Eu não estou aqui para anular o que você ouviu sobre salvação até hoje. Não. Eu só estou falando que você recebeu algo para manifestar. Só isso. Então cumpra isso. É uma obrigação, uma prática que temos. E a partir do versículo 21, ele começa a nos dar códigos sobre diversas coisas. Do versículo 21 ao 27, ele começa a falar como tem que ser os nossos sentimentos. Ele fala, lembra que Moisés falou, não matarás, e aquele que matar, mas quem assassinar será sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo, olha o código sendo aberto. Ele fala, agora eu vou mostrar para vocês como deveria ser. Qualquer que se irá, já matou. Sentimento mata. O ódio é homicídio. E se tem homicídio, tem morte. Se tem morte, tem pecado. Se tem pecado, tem destruição e juízo. Como que a gente acaba com o juízo? Acabando com o sentimento do ódio. O ódio nasce na rivalidade. Como foi que Caim mata Abel? Foi de um dia para o outro? De repente ele acordou e falou, eu vou matar meu irmão. Não. Foi nutrido dentro dele competição, disputa, comparação durante anos. Ei, nunca se compare com ninguém. Pare com isso. Pare com isso, isso não é de Deus. A comparação é uma ferramenta do diabo para anular quem você é e te fazer disputar com pessoas. Nós não precisamos se comparar com ninguém. Por quê? Porque Deus deu uma graça para cada um. E isso já é o bastante. Se Ele fez assim, quem sou eu para falar que Ele tinha que fazer diferente? O problema é que quando a gente está confuso e não recebeu o Evangelho, nós queremos coisas que não podemos ter. Só que o Evangelho fala que cada um precisa contribuir com a sua maneira. Então, o código de Deus para lidar com os nossos sentimentos é: elimine o ódio de você. Elimine a disputa, a rivalidade, a competição. Tira isso do teu coração. Porque senão você vai viver debaixo de um juízo de assassinato. A segunda coisa, Yeshua ensina como nós devemos lidar com os nossos desejos sexuais. E ele fala assim, lembra que Moisés falou sobre o adultério? Eu, porém, vos digo, se alguém olhar, já adulterou. O código é muito mais completo do que a própria lei. Nós precisamos purificar os nossos olhos. Como fazemos isso, Marcelo? Cuidando dos olhos. Não colocando bobagem diante deles. Cuidando da forma que eu olho. Quando fala do olho, não está falando apenas das coisas que eu vejo reais. Está falando da minha imaginação. Coisas que eu imagino. Como eu disse, ninguém pode ver o meu coração. Ninguém pode ver as minhas intenções. Mas Deus vê, gente. Então, o reino de Deus é uma consciência de que eu estou diante de Deus o tempo todo. Eu costumo usar esse exemplo. Se você estando na sua casa, num dia comum ou no seu trabalho, um anjo aparece para você e fala, se prepara, que daqui 5 minutos você vai entrar na sala do trono e vai falar com Deus face a face. O que você faria? Primeiro, a gente sente um temor, não sente? Porque a gente ouviu histórias que pessoas entravam no Santo dos Santos e morria. Pois bem, esse encontro é real durante todo o tempo no reino de Deus. Sempre estamos diante dele, não há o que esconder. E essa consciência é para sempre. Isso gera uma consciência de temor constante. Deu para entender? Não há lugar que a gente está escondido. Não se trata de eu parecer aqui santo junto com vocês e ter uma vida promíscua no secreto. Porque Deus está vendo o secreto, gente. Então o código ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a forma de ver, a ótica do teu coração. Cuida disso. Mas a gente tem uma mania de achar que porque somos de Deus, somos de Cristo, não sentimos inveja, raiva, ódio, desejo sexual. Ei, em que mundo você está vivendo? Eu não sei vocês, mas a minha carne é terrível, ela grita dentro de mim, querendo um monte de coisa. Nós sentimos medo, insegurança. Quando alguém é duro com a gente, nos corrige, a gente se sente rejeitado ou não? Quando um irmão exorta você na igreja, fala, meu querido, essa conduta sua é errada. O que você sente a primeira coisa? Vergonha. Depois, raiva daquele irmão, ou não? Por mais espiritual que a gente possa ser,
Só que o código nos faz entender o quê? Esse irmão está me falando isso porque ele me ama. Ele está me corrigindo porque ele sente amor por mim. Ele quer com que eu cresça. Agora, se eu não entendo o código, o que eu faço? Quem é você para falar isso para mim? Eu já começo um confronto. Por quê? Porque eu ouvi apenas que Jesus me salvou. Eu não ouvi que Ele quer santificar a minha vida. Ele quer trabalhar meu coração. Ele quer mudar a maneira que eu vejo, que eu sinto, que eu penso, que eu falo. Ele quer mexer na forma como eu me comporto em casa. Ele quer mexer em tudo. Por isso que nós precisamos entender que o Evangelho não é apenas para um culto de domingo à noite. O Evangelho é para toda uma vida. É para resolver os dilemas do nosso coração em todas as esferas que possamos imaginar. Ele toca em todos os assuntos mais sensíveis em Mateus 5. Ele fala sobre divórcio. Se você é casado, quer se separar do seu marido, ele fala sobre isso. Ele fala sobre perdão. Ele fala sobre a forma que nós falamos, a credibilidade na palavra, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Moisés falou sobre juramento, só que eu vou falar com vocês algo novo. Eu vou falar que a palavra de vocês seja uma palavra firme, ou é sim, ou é não. O que passar disso é do maligno. Ou seja, pessoas inteiras, verdade. Esse é o código, gente. O código é uma prática, o código é real, é uma maneira de agir, transparente, limpa, verdadeira. Simples. Yeshua fala sobre antes, a gente feriu com a faca, você fere ele também, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei. Ele fala assim: eu digo para vocês algo novo. Se alguém te ferir numa face, dê a outra. Se pedir a capa, dê a túnica. Se você tiver que andar 1 milha com alguém, anda 2. Ninguém que não nasceu de Deus pode cumprir o código de Deus. Só dá para ser a maneira de Deus se você recebeu a natureza de Deus, gente. Por isso que precisamos ouvir sobre arrependimento, porque o arrependimento é fundamental para tudo isso. O arrependimento fala de coisas fundamentais. E por fim, você tem algum inimigo, alguém que não gosta de você? Provavelmente você fala: sim, temos um monte. Pois bem, a partir de agora eu vou falar que vocês devem amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Para que isso? Para que o teu coração não seja contaminado pela raiva, pelo ódio e pela amargura. Para que você aprenda a conduzir o teu coração dentro da realidade de Deus. Sabe por quê? Quando você cultiva muito confronto, muita rivalidade, muita disputa, o teu coração fica amargo, entristecido, duro. E Deus precisa de pessoas quebrantadas, de corações inteiros. A igreja de Deus é feita de pessoas que submetem a vida a Deus e imitam ao seu Filho. Gente, essa é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que vai solucionar os problemas do mundo. Advogados que, em vez de receber o casal e falar do divórcio, fala: eu quero, vocês estão prontos para ouvir uma palavra de redenção, de perdão? Mas ele fez isso, aquilo. Não, eu quero falar para vocês de alguém que perdoou a gente antes da gente cometer todos os pecados. Ele já sabia que a gente ia errar. Você tem noção o que é isso? Você tem noção o que é Yeshua abraçar Judas? E quando Jesus beija o rosto de Judas e fala amigo, ele não foi falso. Ele foi traído pelo seu amigo, mas não deixou de amá-lo. Sabe o que é isso? É um coração sem amarras humanas. Porque se eu sei que você vai me trair, eu jamais te daria um beijo. E muito menos te chamaria de amigo. A gente chama o quê? De amigo da onça. Mas Jesus não foi mentiroso ali. Sabe o que ele estava ensinando para nós? O amor é a única arma indestrutível do universo. E sabe o que alimenta o evangelho do reino de Deus? Sabe o que faz com que o evangelho seja indestrutível, inquebrável, incansável? O amor, porque o amor não acaba. O amor não tem barreira alguma. Contra o amor nem lei tem. Não há limites para o amor. A própria lei de Deus não estabeleceu um limite. Quando perguntaram para Jesus: quantas vezes eu devo amar o meu irmão e perdoar ele? Ele falou 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes o seu coração for capaz de se esticar, faça.
Quantas vezes o seu coração for capaz de se estender, faça. Não há limites para o amor. Porque o amor é o combustível do reino de Deus. E o amor é o pilar do evangelho, gente. Nada pode vencer o amor. Ou você acha que quando Yeshua morre na cruz, inocente, tomou os nossos pecados sobre ele, assumiu a nossa culpa, foi porque ele fez isso? Porque ele sabia que nós não daríamos conta de resolver esse problema que geramos. E Deus manda o seu filho porque ele precisava resolver isso. Ele precisava nos dar uma chance de redimir esse problema que tivemos. E ele assume aquilo que era para eu e você assumir. O que? A morte. Porque o preço do pecado é a morte. Ele assume a morte por nós. Quem aqui merece isso? Ninguém. Eu não mereci essa obra. Você não mereceu essa obra. O amor de Deus foi tão extravagante que mesmo sem você merecer, mesmo antes de você querer Ele, mesmo antes de você desejar Ele, Ele já tomou a iniciativa por mim, por você. Uau, isso é muito doido. Isso é um amor que excede qualquer entendimento que possamos ter. É esse o tipo de amor com que nós precisamos manifestar no mundo, gente. Você vai falar assim, mas Marcelo, isso vai levar a gente para a morte. Isso mesmo. É assim mesmo que vai acontecer. É isso que precisa acontecer nesses últimos dias. Encarnarmos o Evangelho de uma forma tão grande, que talvez as nossas vidas sejam ameaçadas por causa do Evangelho. Porque o Evangelho vai custar toda a nossa vida, gente. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Como é que Deus age? Pelo Evangelho. Enquanto você e eu nos mantivermos unidos a Deus e a Cristo, nós estamos dentro dessa relação. O dia em que nós estamos resolvendo as coisas a nosso modo, sozinhos, nós quebramos essa relação, entende? Quando em vez de dar a face eu dou outro tapa, significa que é o meu modo, é o meu reino, é o meu evangelho, não é o de Deus. Nós precisamos receber o reino de Deus aqui. Porque o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o anúncio do evangelho. E o evangelho anuncia o reino de Deus. Anuncia que a partir de agora eu abri mão do governo da minha vida e Deus governa sobre mim. E não é eu que sou bonzinho e amo você. Eu amo você porque Deus me amou de uma maneira tão grande que me constrangeu a te amar também. Não se trata de nós, entendeu? Sempre fala dele. Ah, mas eu renunciei, eu dei o celular como aquela moça. Não é porque ela era tão de Deus. Ela fez porque Deus fez isso. Para evitar a nossa condenação, Ele deu o seu Filho antes que a gente fosse condenado. A sentença já estava dada, gente. A lei já estava escrita. E Ele dá o seu Filho e fala, eu anulo a sentença. Esse é o evangelho do reino de Deus a qual nós pertencemos. É disso que Jesus falava com aqueles homens. Em Mateus 5, 6 e 7 ele fala desses códigos. Não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, mas a minha intenção não é apenas falar, é que o seu coração seja despertado, para que os seus olhos se abram, para ver além daquilo que você tem visto. Amém? Vamos orar.